Shalom, grupo abençoado. A paz a todos. Nesta manhã eu quero falar para vocês a respeito do pecado original. Por meio desse pecado, toda a humanidade foi contaminada, não é mesmo? Nós herdamos esse pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. E aquilo que havíamos perdido foi nos dado, a garantia da ressurreição de uma nova vida, a vida eterna com Cristo, o Senhor. Com relação ao pecado original, a história de Gênesis é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Porém, será que ainda poderíamos estar deixando passar alguma coisa nessa história? Sabemos que ao responder à pergunta de Deus, Adão aponta o dedo para sua esposa, dizendo: a culpa é dela. E quando Deus questiona Eva, ele recebe uma resposta semelhante: a culpa foi da serpente. Então o Senhor profere sua punição. Mas será que Adão e Eva foram punidos só por comerem da fruta? Ali no jardim Deus havia colocado duas árvores, a árvore da ciência, e a árvore da vida. Com o pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus tirou a árvore da vida para que eles em pecado não comessem dela e vivessem eternamente. Mas Deus havia dado uma ordem específica, que eles não comessem daquela árvore, porque no dia em que eles comessem, eles morreriam. E morreram de fato. Morreram fisicamente e também morreram espiritualmente, porque houve uma interrupção da comunhão do homem com Deus, não é mesmo? Mas para que possamos entender essa história, depois nós vamos ter que estudar, entender melhor o contexto geral, do porquê que Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Normalmente o que vem à nossa mente é isso mesmo, eu concordo e não discordo de quem pense dessa maneira. E quando perguntamos por que Adão e Eva foram expulsos do jardim, você vai me dizer: porque eles foram rebeldes, eles foram desobedientes, eles quebraram uma regra, quebraram um mandamento e foram expulsos, não é mesmo? Então, mas quando a gente estuda o capítulo 38 de Gênesis, que fala lá a história de Judá e Tamar, nós podemos também ter uma compreensão melhor, Porque aqui na história de Adão e Eva você vê uma transferência de responsabilidade, ou seja, alguém está sempre passando a bola, Adão passou a bola para Eva, Eva passou a bola para a serpente, quer dizer, um estava transferindo a responsabilidade, nunca um deles assumiu a culpa, não é mesmo? Nós vamos ver essa história um pouquinho melhor para a nossa compreensão, A fonte aqui é Israel Biblical Studies, uma postagem de Julia Blum. Nós vamos tratar aqui do grave pecado, que estamos todos cientes, então, conforme eu já falei, de como um culpa o outro. Há infinitos sermões e mensagens sobre isso. E todos sabemos que isso foi algo que desagradou a Deus. Contudo, ninguém nunca enxerga isso como um problema tão crucial quanto a desobediência deles, de Adão e Eva, ao comando de Deus. Ainda assim, a Escritura nos dá razões para crer que esse de fato foi um pecado muito grave aos olhos de Deus. Como é que sabemos disso?
Olha, nós também podemos fazer uma comparação da diferença de caráter, né, de conduta entre o rei Saul e depois, mais à frente, o rei Davi. Saul também era um daqueles que transferia a responsabilidade quando ele era questionado. Leia lá a história de Saul, né, que ofereceu sacrifício sem ser autorizado para isso, que o profeta Samuel reprovou. Davi, quando foi confrontado pelo profeta de Deus a respeito do pecado, ele prontamente reconheceu, ele não transferiu a culpa. Veja a diferença, não é mesmo? A culpa é minha, a culpa é sua. Nós temos que ter essa honra, né, essa honradez, essa hombridade de, quando errarmos, assumirmos a culpa. Já se perguntou por que a linhagem monárquica de Davi veio da tribo de Judá? Porque esse filho de Jacó, né, Judá, em especial, teve a honra desse privilégio? Encontramos a resposta em Gênesis 38, na história de Tamar. Aqui, Judá torna-se a primeira pessoa na Bíblia a assumir a responsabilidade pelos próprios atos e arrepende-se, diferentemente de Adão, que disse: a culpa é dela. Judá disse: a culpa é minha. Não é mesmo? Eu não vou aqui descrever, narrar a história de Judá, mas você aí, meu irmão, pode abrir sua Bíblia no capítulo 38 de Gênesis e conferir, né? Vamos ver a história de Tamar, que era a nora de Judá, que ficou viúva. Deus havia matado os 2 filhos de Judá, porque eles desagradaram a Deus no coabitar com a Tamar, né? Depois, Judá havia dito para ela: ó, fica na sua viuvez até que o filho mais novo cresça, né? Aí acontece que o filho cresceu, e deve ter arrumado outro relacionamento, e enfim, ele não foi dado em casamento a Tamar. Passaram seus dias e correu a notícia que Judá estava vindo ali para aquela região onde Tamar estava. Então ela saiu, tirou seus trajes de viuvez, se disfarçou, né, de modo tal que Judá entendeu que ela fosse uma prostituta, né? E naqueles dias a cultura era diferente, não é como hoje, né? Hoje as prostitutas andam praticamente nuas, né? Enfim, Judá, pensando que ela fosse uma prostituta, coabitou com ela, né? E prometeu dar em paga um cabrito. Aí Tamar falou: não, então antes que você me envie o cabrito, para não correr o risco de ficar no prejuízo, falou: então o que você me dá como penhor? Aí ela pediu um cordão de Judá, o selo de Judá e o cajado de Judá. Diz a história que, decorrido 3 meses, anunciaram para Judá: olha, eis que a sua nora está grávida. E Judá disse então que a tirassem para fora para que ela fosse morta, né? Possivelmente apedrejada. Eu vou ler aqui, não vou ler o capítulo todo não, só uns 2 versículos, capítulo 38, né? No versículo, vamos ler o 24, diz assim: que passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi, ou seja, eu engravidei, né? E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. E diz a palavra que Judá nunca mais a possuiu. Depois a gente vai ver que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos, e a Bíblia relata, né, o nome desses filhos. Um chamou-se Pérez e outro Zerá, né? Nas escrituras você vai ler. Mas enfim,
para a gente não sair do foco do assunto, a diferença aqui está em que Judá assumiu de pronto a sua culpa. Isso foi uma bênção na vida dele. Por quê? Porque a linhagem real descendeu dele. Não é mesmo? Poderia até ser de Rúben, né? Rúben era o filho primogênito, mas ele perdeu a progenitura, né? A primogenitura, ele a perdeu por conta de ter contaminado o leito do seu pai e deitado com uma concubina do seu pai, né? Então, mas com relação a Judá, não, né? Ele assumiu a responsabilidade, de modo que o cetro Deus colocou na mão de Judá, o cetro real, é mesmo? A gente vê que Davi é descendente de Judá, e Jesus Cristo, descendente de Davi, e consequentemente descendente de Judá também. Então, o cetro da realeza estava ali na mão de Judá. Além disso, né, o nome Yehudá, que é Judá, que vem do verbo lehodot, que significa tanto agradecer quanto admitir, confessar. Veja que o próprio nome significa. Então, depois que entendemos o quanto a confissão é importante para Deus, também entendemos que o jogo da culpa em Gênesis 3 foi um terrível pecado. Então, resumindo a história, então nós entendemos que a consequência do pecado de Adão não foi simplesmente eles terem desobedecido. É claro, não deveriam ter desobedecido, mas a questão é que eles não confessaram, não admitiram a sua culpa, e isso pesou muito, né? Foi um pecado gravíssimo. Pois bem, era isso que eu tinha que passar para o grupo. Que Deus abençoe a todos. Amém.